Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz, em nome de Jesus, amém? Abram suas Bíblias ao Evangelho de Lucas, capítulo 8. Dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo Lucas, capítulo 8. Nós iremos ler a partir do versículo 4. Então, se você achou, diga amém. Então, leiamos. Certa vez, aglomerou-se uma grande multidão, e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio de parábola: o semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre pedras e depois de brotar secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo com ela, a sufocaram. Outra parte, porém, caiu em terra boa, brotando, deu fruto a 100 por 1. E ele exclamava: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Versículo 9. Então seus discípulos lhe perguntaram: o que significa essa parábola? E ele respondeu: a vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que crendo sejam salvos. Os que estão sobre as pedras são os que ouvem a palavra, recebem-na com alegria, contudo eles não têm raiz e crescem apenas por algum tempo, e creem apenas por algum tempo. Desviam-se na hora da provação. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo o seu caminho, são sufocados pelas perseguições, riquezas, prazeres desta vida, e não dão fruto que chegue a amadurecer. Mas a que caiu em boa terra são os que, ouvindo a palavra com coração honesto e bom, preservam-na e dão fruto com perseverança. Ninguém acende uma candeia e a cobre com uma vasilha, nem a põe debaixo da cama, mas a coloca no velador, para que os que entrem vejam a luz. Porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, nem coisa secreta que não venha a ser conhecida, trazida à luz. Vede, pois, como ouvis, porque a quem tiver lhe será dado, e a quem não tiver lhe será tirado até o que parece ter. A mãe e os irmãos de Jesus foram ao seu encontro e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. Ele, porém, respondeu: minha mãe e meus irmãos são estes que ouvem a palavra de Deus e obedecem a ela. Oremos. Bendito Deus, Pai amado, nós damos graças, Senhor. Damos graças ao Teu nome, porque o Senhor é bondoso, maravilhoso, porque o Senhor faz derramar sobre as nossas vidas, a vida daqueles que Te servem, as Tuas dádivas, as Tuas benevolências, a Tua misericórdia, a Tua graça, o Teu amor. E todos nós, Senhor, Teu povo, como a Tua própria palavra diz, o povo que se chama pelo Teu nome,
Todos nós somos gratos porque temos visto e reconhecido que o Senhor tem derramado tua graça e as tuas misericórdias e as tuas dádivas sobre nós. Muito obrigado por mais um dia que se levantou, por mais um dia de vida, de trabalho, de saúde, por mais um dia, Senhor, na tua presença. E agora, nesse momento, nos colocamos aqui neste lugar para ouvir a tua palavra. E nós te pedimos, em nome de Jesus, que o Senhor fale ao nosso coração. Fala, ó Deus, com cada um de nós. Que a tua palavra seja pregada com fidelidade e apesar, Senhor, desse instrumento que o Senhor sabe, Pai, o quanto é falho e imperfeito. Mas que o Senhor venha usar para edificar a tua igreja, para falar ao coração do teu povo. Em nome de Jesus, faz assim. E que no final, Senhor, a tua palavra tenha sido pregada com fidelidade e o nome do Senhor seja glorificado. É isso que eu te rogo, te agradeço e desde já, Senhor, te peço, nos ilumina. Amém. Meus irmãos, depois que Lucas ele relata o episódio daquela mulher que lavou os pés de Jesus com suas lágrimas, né, e enxugou com os cabelos, e depois que ele relata também aquelas mulheres que faziam parte ou que atuavam no ministério de Jesus, agora Lucas ele vai relatar duas parábolas que Jesus conta. A parábola que nós conhecemos como a parábola do semeador e a parábola da candeia. Então é isso que nós vamos ver hoje. E além disso, dessas duas parábolas, nós iremos ver também a família de Jesus, a sua mãe e seus irmãos, tentando falar com ele, se aproximar dele, né? Mas a família, a multidão era muito grande. E aí a gente vai ver exatamente isso. Então o que nós vamos ver hoje é o que vocês estão vendo aqui na tela atrás de mim. A parábola do semeador, a parábola da candeia e a família de Jesus. Então, vamos lá. Versículo 4. Eu gostaria de começar aqui observando ou chamando a atenção para essa expressão aqui, ó. Grande multidão se aglomerava. E eu quero chamar a atenção, e essa informação é importante, porque tudo que Jesus vai falar aqui nessa parábola do semeador tem a ver primeiramente com essa multidão. Porque nessa multidão, como o próprio texto vai dizer, tinha pessoas que tinham vindo de vários lugares, de várias cidades, como o texto vai dizer aqui no versículo 4. E aí, a gente viu na semana passada, por exemplo, que Jesus ele aceita todo tipo de convite. Vocês lembram disso? Que eu falei sobre isso? Ele aceitou o convite do publicano lá, né, do Levi, do Mateus, e ele aceitou o convite do fariseu. Então, todas as pessoas que convidavam Jesus, ele aceitava o convite, ele ia para a casa delas. E ele, obviamente, ele sempre estava em meio a muita gente. As pessoas vinham de muitos lugares para ouvir Jesus pregar ou para serem curadas por ele. Então, Jesus estava aqui em meio, não apenas a muitas pessoas, mas em meio a muitos corações. Havia pessoas de todos os lugares que estavam ali prontas para ouvir o que Jesus tinha para falar, para ensinar. E toda a parábola aqui que ele vai contar, especialmente a parábola do semeador, ela vai estar em volta disso. Dessas pessoas, ou todos os tipos de pessoas que estão ali para ouvir o que Jesus estava para ensinar. Amém? Então, como é que ele começa a parábola? Versículo 5, vamos lá. Ele começa dizendo o seguinte: o semeador saiu para semear. Note,
não é um semeador. Ele está dizendo aqui que essa parábola, quem é que saiu? O que isso significa? Quem é esse semeador que saiu para semear? Vamos lá, dou 2 chances. Quem é o semeador que saiu para semear? Deus. Porque o semeador saiu para semear o quê? E quem é a palavra? Jesus. Então o semeador aqui é Deus. Se o semeador aqui é Deus, o que Jesus está ensinando aqui é o plano de Deus. Esse é o plano. Deus, ele sai para semear. E ele sai para semear a sua palavra. Então, Jesus está mostrando ou ensinando o plano de Deus. E o plano de Deus é esse. O próprio Deus, ele sai para semear a sua semente. Amém? Então, acompanha o raciocínio. Esse semeador, ele sai para semear. A semente, como Jesus vai explicar, a gente vai falar isso mais na frente, é a palavra. O solo é o quê? Isso, o coração das pessoas. Então, aquela multidão ali, ou naquela multidão, havia vários solos. Agora vocês estão entendendo por que Jesus contou essa parábola? É como se ele, que é a própria palavra enviada ou jogada, vamos dizer assim, vou já explicar isso, tá? Jogada na terra, essa semente que é a palavra, ela ia cair em vários corações, como aquela multidão que era várias pessoas. E quando ele viu essa multidão, é óbvio que ele vai contar essa parábola, porque, olha, o semeador saiu para semear. E é interessante, já adiantando aqui algumas coisas, que a maneira como Jesus conta essa parábola aqui, do semeador, ela não é por exemplo, ninguém semeia desse jeito. Quem já plantou alguma coisa na vida, sabe que você não pega a semente e joga. Você joga? Claro que não. A probabilidade de uma semente ser jogada e ela germinar e nascer é muito pequena. Porque o que você faz para semear? Quando você vai plantar, você bota semente, você cava o buraco, né? Bota a semente, você bota adubo e você agou, você rega. Mas a maneira como ele está contando essa parábola aqui, o semeador, ele saiu para semear, mas ele nem chegou a semear. Porque a semente, ela faz o quê? Não, a semente aqui da parábola, ela fez o quê? O semeador saiu para semear, e enquanto ele ia, a semente caiu. Ele não plantou, né? Ela foi caindo. O saco parece que estava furado, né? E aí ele foi andando e a semente foi derramando. E aí, como ele está no caminho, como ele está no percurso, essa semente, ela caiu em vários solos. Então, essa é a parábola que ele está contando. Então, vamos ver a parábola direitinho, vamos lá. Versículo 5. O semeador saiu para semear a semente, e enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho. Foi pisada, as aves do céu a comeram. Outra parte caiu nas pedras, e depois de brotar secou, pois não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos, mas estes, crescendo, a sufocaram. Então, eu vou explicar cada uma dessas coisas aqui, quando a gente estiver olhando a explicação de Jesus, tá? Mas eu quero que você preste atenção, obviamente, que Jesus está falando ali para pessoas que com certeza conheciam de agricultura. Ele está falando ali para pessoas que muito provavelmente
suas famílias, por gerações, viveram do plantio, né, e do cultivo. Ora, quem é do interior, ainda principalmente, vamos colocar aqui, há 30, 40 anos atrás, quem morava no interior tinha que fazer o quê para sobreviver? Tinha que plantar. Literalmente vivia do que a terra dava. Por isso a vida era tão sofrida, porque se não chovesse, não dava, não é? Não crescia. Então Jesus está falando ali para uma geração que muito provavelmente por gerações viveram assim. Seus pais, seus avós, seus bisavós e muito provavelmente eles também. Porque aqui a gente está falando, eu acabei de falar, né, de 20, 30 anos atrás. Aqui é quantos anos atrás? Quase 2000. Um pouco mais de 2000, vamos dizer assim. Então, se há 30, 40 anos, 20 anos atrás, as pessoas no interior viviam do plantio, ainda mais aqui nessa época, há 2000 anos atrás. Exatamente. As empresas, por assim dizer, seriam os donos de terra, que colocavam trabalhadores lá para cultivar a terra deles. Então, o que eu estou querendo dizer? Que quando Jesus conta essa parábola do semeador, e ele está falando com pessoas que entendem de agricultura, ele está falando na linguagem delas. Ele está falando com eles da maneira como eles entendem. Então, nada disso aqui era estranho para eles. Eles sabiam que a semente ela tinha que chegar na terra, que o solo tinha que ser fértil. Se fosse nas pedras, não ia sobreviver a semente. Se fosse num lugar com espinhos, aí os espinhos sufocam. Tudo isso. Que, planta com espinho dá fruto? Sim ou não? É sufocante para você cuidar. Eu estava pensando aqui, um negócio incrível. Aqui está o Ceará. Aqui no Ceará é diferente, tá? Você passa essa BR, cheio de lavoura na beira da pista. Lá no Ceará não existia isso, né? Se fosse fora de onde era cercado, o bicho comia. Tem uma música que diz, né? Acho que é laranja madura na beira da estrada, tá bichada ou tem maribondo no pé, né? Tu falou o quê, Elismar? Ele dá fruto. Mas é mais difícil? É mais difícil até de colher? E no caso aqui, não é o pé da fruta aqui que tem espinhos. São espinhos que sufocam ela e não permite que outras plantas nasçam. Então você pode perceber que pé que tem espinho, provavelmente, dificilmente nasce outra planta perto dele. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Também tem outras coisas também, por exemplo, lá no interior tem uma planta que levaram para lá, ela tomou de conta lá, só dava ela, outro lado, não conhecia onde ela tinha ela. Porque ela sufoca as outras. Ela sufoca as outras. Então Jesus está dizendo, olha, ela caiu nos espinhos, e os espinhos sufocaram. Não se preocupe, não se turbe o vosso coração. A gente vai explicar tudo isso aqui, até porque o próprio Jesus explica, ok? Mas vamos lá. Então ele está falando na linguagem deles, e como eu disse no começo, né? Ele parece que está aqui uma maneira meio diferente de plantar. Parece que essas sementes elas foram lançadas, né? Foram jogadas e elas foram caindo nos solos. E é pertinente esse pensamento, porque Jesus ele está pregando. E enquanto ele está pregando, a pregação dele, que é a palavra dele, que é a semente, ela vai ser lançada. E ela vai ser lançada em vários solos, corações. Uns vão ser terras férteis
e outros não. Pedregoso, espinhoso, né? Ou só caiu à beira do caminho, nem chegou no coração. A gente vai já explicar isso daqui a pouco. Hã? É mais do que porque na explicação dele aqui, a pedra, ela ainda nasce, ela só não cria raiz. No caminho, ela nem chega a nascer, porque as aves comem antes. Então seria pior, porque nem chegou a nascer, ficou à beira do caminho. Então o que acontece? No versículo 9, os discípulos, eles fazem uma pergunta para Jesus. Aliás, eles fazem um pedido, não é nenhuma pergunta, né? Versículo 9. Então os discípulos lhe perguntaram: o que significa essa parábola? É interessante porque Jesus está falando na linguagem do povo, certo? Por que os discípulos não entenderam? Porque na grande maioria eram pescadores. A maioria deles nunca plantou. Então eles estão aqui e, Senhor, nos explica, porque a gente não entendeu nada. A gente era acostumado a ir para o mar pescar. E a isca caiu pelo caminho, é assim, é? Então, aí Jesus diz o seguinte, versículo 10. A vós é dado a conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros se fala por meio de parábolas. Essa pergunta dos discípulos, assim como a resposta de Jesus, mostra que o entendimento da parábola, né, ou seja, o entendimento da palavra de Deus, é dado a conhecer pelo propósito de Deus, pelo próprio Deus e a quem Deus quer que entenda. Em outras palavras, para que se entenda a palavra de Deus, é necessário que o solo do coração seja preparado antes. Ele está dizendo: a vocês é dado a conhecer. Aqueles que são de Deus, que fazem parte do povo de Deus, eles ouvem e entendem a palavra de Deus. Mas isso por quê? Porque o próprio Deus, pelo seu Santo Espírito, prepara o coração. Vocês são testemunhas de que em praticamente todas as minhas orações aqui, antes da pregação, eu sempre peço para Deus fazer o quê? Nos iluminar. De que maneira? Através de quê? Do Espírito Santo. Porque o Espírito é quem nos ilumina. Deixa eu explicar aqui uma coisa para você. Toda a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, é Deus se revelando, ok? É Deus revelando a si mesmo. Então Deus, nesse sentido, Ele é o revelador. Estão acompanhando o raciocínio? Ele quer se revelar, então Ele é o revelador. E aí vem a revelação. Quem é a revelação? A palavra, Jesus. Deus é o revelador e Ele se revela através da palavra, do Filho, que é Jesus. Tanto é que Hebreus vai dizer que antigamente os nossos pais, eles eram revelados, né? Deus revelava a eles através dos profetas. Mas nos últimos dias, Ele se revelou através do Filho. Então acompanhe o raciocínio. Deus é o revelador, Cristo Jesus, que é a palavra, é a revelação, e o Espírito é a revelacionalidade. E o que é isso? É aquele que nos ilumina a entender a revelação do revelador.
Entenderam? Deus é quem revela. Jesus é a revelação. E o Espírito nos prepara para entender essa revelação do revelador. Ele é a revelacionalidade. Por isso que nós temos que entender o nosso Deus como um Deus trino. O Pai é o revelador, o Filho é a revelação, o Espírito a revelacionalidade. É aquele que ilumina para que a gente possa entender. Isso, boa. O homem natural não consegue entender as coisas espirituais. Ok? Porque elas são discernidas espiritualmente. Então Jesus está dizendo para os discípulos dele que a eles é revelado. Porque eles são o povo dele. E quem não é povo dele, não vai entender. Tanto é que ele diz o seguinte, olha, versículo 10. Porque vendo não vejam, ouvindo não entendam. E aí, a partir do versículo 11, Jesus, ele vai explicar a parábola. E ele começa explicando a parábola, dizendo justamente que, versículo 11, a semente é a palavra de Deus. Então, Deus é o semeador e a semente é a palavra. Deixa eu só fazer um parêntese aqui, porque assim, nesse texto, tá? Nesse texto, o semeador é Deus. Mas a gente vai ter outros textos, por exemplo, que o semeador é Jesus. Ok? O Filho. Então, nesse texto, o semeador é o Deus Pai. Tá? Só para isso ficar bem claro, porque você pode estar lembrando de algum texto aí, onde o semeador seja o próprio Jesus, né? O Filho que semeia. Então, nesse aqui é o Pai. Então, ele está explicando, olha, a semente é a palavra de Deus. E a própria palavra de Deus é Jesus. Jesus é a palavra. Jesus é o verbo que encarnou, exatamente. É o verbo que se fez carne. Muito bem. Agora, Jesus, ele vai dizer que há alguns tipos de solo. E o primeiro tipo de solo que ele vai dizer é aquele que caiu à beira do caminho, versículo 12. Então, o versículo 12 aqui é a explicação do versículo 5. No versículo 5 ele diz que uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves comeram. Aí o versículo 12 ele vai explicar. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem, mas logo vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não aconteça que crendo sejam salvos. Jesus explica a parábola aqui e ele vai explicar duas coisas. A primeira que ele está dizendo é que ele está deixando aqui bem claro que existe um fator espiritual. E qual é o fator espiritual? O fator espiritual é o diabo. Ele está deixando bem claro que existe aqui uma guerra espiritual, aonde o diabo ele vai fazer de tudo para que a palavra de Deus não seja germinada no coração. Para que essa palavra ela possa até ser ouvida, mas que ela não crie raízes. E o mais interessante aqui é que, olha só o que o versículo 12 diz. O versículo 12 diz que o diabo vem e tira. Meus irmãos, preste atenção aqui, preste atenção, olhe para cá agora, por favor. Para eu colocar aqui, vamos dizer que essa garrafa ela está totalmente cheia de água, mas eu não quero colocar mais água, eu quero colocar suco. Mas ela está cheia d'água. Para eu colocar açúcar, eu tenho que fazer o quê? Eu não posso colocar o suco enquanto tiver água.
O diabo, ele não só vai tirar a palavra, ele vai colocar outra coisa no lugar. Ele vai criar distrações para que eu possa não ouvir e deixar a palavra germinar. E nos nossos dias, essas distrações são muitas. Muitas mesmo. Tem um livro, meu irmão, que, olha, do fundo do meu coração, se você tiver a oportunidade, leia ele. O nome do livro é Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, do C.S. Lewis. Esse livro, o C.S. Lewis, ele vai mostrar... A história do livro é o seguinte: é como se tivesse um diabo aprendiz, e tem um diabo já experiente que está treinando esse diabo aprendiz para ser o tentador de uma pessoa. Então ele fica dando instruções, ele escreve cartas instruindo ele a como ele vai tentar aquela pessoa que ele chama de paciente. Ele é teu paciente, então você vai tentar ele. E todas as tentações que esse diabo experiente escreve para que o diabo aprendiz tente o paciente, são coisas do dia a dia. É uma briga com a mãe, é uma discussão com a namorada, é uma discussão na rua, é uma discussão no trabalho, são mentiras, são coisas corriqueiras, que o diabo usa para tirar a palavra de Deus de nós, que ele vai usando para que a gente possa não fazer ou não deixar que essa semente pregada, essa semente plantada, não germine. Então ele vai fazendo tudo para nos tirar, por exemplo, de estarmos em contato com essa palavra. Quer ver uma coisa? Quantas coisas você pensou assim, olha, hoje eu deveria fazer, eu tenho tanta coisa para fazer em casa, será que eu vou para o culto? Tem umas coisas para fazer, umas coisas para adiantar. Passei o dia fora, tenho a casa para limpar, arrumar, sei lá. Só um dia. O trabalho foi tão cansativo. Só que muitas vezes, esse pensamento chega, e quando a gente está em casa, nada do que a gente pensou em fazer para não ir para o culto, a gente faz. Porque às vezes você chega em casa e você ou vai para a televisão ou vai para o celular. E são coisas que o diabo coloca justamente para que a gente não esteja em contato com a palavra. Então ele vai oferecendo coisas para nos tirar do contato com a palavra. E dessa maneira, ele arranca essa palavra, ele nem permite que essa palavra germine, porque ele vai oferecendo outras coisas para colocarmos no lugar. Então acaba que essa semente, note que no versículo 5, o que ele diz aí do versículo 5? Que os pássaros vão fazer o quê? Vão comer. Quando esse pássaro come, ainda existe semente? Não. Então a palavra não ficou lá não. Quando o diabo troca a palavra no teu coração por outra coisa, não ficou a palavra no teu coração, ela saiu. Ele colocou outra coisa. Então tudo ele vai fazendo nesse sentido de querer tirar verdadeiramente a palavra do coração, meu irmão. E Jesus está dizendo exatamente isso, é uma guerra espiritual. É uma guerra espiritual. E nós precisamos encarar sim. O John Piper tem um artigo escrito que ele vai dizer exatamente isso, faça guerra. Mas não é fazer guerra com as pessoas,
Porque o apóstolo Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue. A nossa luta é contra quem? Principados e potestades, as forças espirituais do mal. Então, contra elas, a gente tem que fazer guerra. Porque eles vão fazer de tudo para tirar a palavra de Deus do nosso coração. Amém? A segunda coisa aqui que Jesus vai falar é que é uma questão do coração. O nosso coração precisa estar protegido. Eu falei sobre isso no domingo e eu volto a repetir. O nosso coração precisa estar protegido. Sobre tudo que se deve guardar, Provérbios 4:23. Guarda o teu coração, porque dele procede as fontes de vida. Nós precisamos, meus irmãos, ter tempo com a palavra de Deus. Sabe, em todo lugar, aqui na quarta-feira, nos pequenos grupos na terça, no culto no domingo, em casa, precisamos tirar tempo. E nada pode fazer com que a gente deixe de estar com essa palavra. Nada mesmo. Nem o lazer, nem o entretenimento, nem mesmo o trabalho. A gente precisa verdadeiramente guardar o nosso coração, e é só a palavra de Deus que vai nos fazer guardar ele. O salmista diz no Salmo 119, versículo 11: guardei no meu coração para não pecar contra ti. Você quer guardar o coração? Guarda a palavra. É ela, meu irmão, que faz com que o nosso coração esteja protegido. E é tudo uma questão do coração. Então preste atenção, a primeira coisa que Jesus está falando aqui sobre a semente que caiu à beira do caminho, é uma guerra espiritual, e o diabo está atuando. E segundo, é uma questão do coração, então guarde o teu coração com a palavra do Senhor. Amém? Você está vendo que uma coisa chama a outra? Você guarda o coração com a palavra, e você guarda a palavra no... Isso. Mas, versículo 13, ele vai falar sobre um outro tipo de solo. E no versículo 13, ele está aqui falando sobre o versículo 6, né? No versículo 6, é a que caiu nas pedras, e depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Note que essa daqui ainda nasceu, né? Ela brotou, mas ela não durou. Por quê? Versículo 13, Jesus vai explicar. Os que estão sobre as pedras são os que, ouvindo a palavra, recebem-na com alegria. Contudo, eles não têm raiz e creem apenas por algum tempo e desviam-se na hora da provação. Meu irmão, uma das coisas que eu mais falo aqui nessa igreja é que nós precisamos saber quem Jesus é. E mais do que isso, nós não só precisamos saber quem Ele é, mas o porquê nós somos seus discípulos. Nós não podemos viver a nossa vida cristã de maneira rasa, sem criar raiz, sem ter base. Porque se a gente não criar base, se a gente não entender o porquê que a gente é cristão, se a gente não souber quem é Cristo, qualquer pessoa com qualquer argumento vai nos tirar da fé. Por isso que muitos jovens, quando eles adentram nas faculdades, eles perdem a fé, porque lá as pessoas são mestres em matar a fé dos cristãos.
E muitos deles perdem a fé porque não tem raiz, não tem base. Muitos deles, a fé está baseada em sentimentos e não na razão. Nós temos uma razão de ser cristão. A gente não só crê porque, por que você crê em Cristo? Eu creio porque eu creio. Não. Eu creio porque tem uma razão para isso. Eu creio porque eu sei em quem eu tenho crido. Se a nossa fé não tiver raízes, quando a tribulação vier, quando a perseguição vier, nós iremos negá-lo. Mas se a gente tem convicção do que crê, meu irmão, nada vai tirar a nossa fé. Jesus está falando aqui da ideia de uma planta. A planta se alimenta pelo quê? Agora, dificilmente uma raiz ela vai transpassar uma pedra. Ela fica tentando procurar desviar da pedra, mas transpassar a pedra é muito difícil acontecer isso. Porque ela está procurando alimento. Mas se ela não conseguir transpassar a pedra, se a raiz dela não chegar no solo, a fim dela conseguir água, porque o alimento da planta é água, o que vai acontecer com ela? Ela vai secar e morrer. Se a gente não se aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento sobre Deus, nós iremos morrer. Porque não iremos criar raízes que fundamentem. Você já capinou? Precisa nem capinar. Você já arrancou um matinho assim com a mão? Acho que todo mundo já fez isso uma vez na vida, né? Foi fácil. Pegar um matinho aqui, ó. Você pega até com 2 dedinhos, né? Não é? Você vai e arranca. Você já tentou arrancar uma árvore? Não precisa ser nenhuma árvore. Nos interior, por exemplo, quando passa muito tempo sem chover e a planta cresce um pouco, ela já fica mais ou menos 30 centímetros para você arrancar até assim. Vocês já entenderam onde eu quero chegar, não já? Por que foi fácil arrancar um matinho? Porque a raiz dele ainda não havia. E por que é difícil arrancar uma árvore? Porque a raiz dela está profunda, meu irmão. Quanto mais a gente enraizar na palavra, mais difícil será do inimigo nos arrancar do Senhor. Vocês entendem isso, meu irmão? Vocês entendem a importância da gente estar sempre com a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus? Jesus está dizendo exatamente isso. Olha, a semente que caiu na pedra, que não germinou, essa morreu. Ela até nasceu, mas ela secou e morreu, porque ela não tinha raiz. Ela não adentrou. Jesus está falando aqui da importância de se criar raízes na palavra, de ouvir, e ele vai falar mais na frente, não é só ouvir, mas de estar sempre ouvindo e estando em contato com essa palavra, entendendo a palavra. Esse é o segundo solo. O terceiro, versículo 14. No versículo 14, Jesus vai dizer: uma parte caiu entre os espinhos. A parte que caiu entre os espinhos são os que ouviram e, seguindo seu caminho, são sufocados pelas preocupações
riquezas, prazeres desta vida e não dão fruto que cheguem a amadurecer. Ele está explicando, né, o versículo 7, quando ele diz, caiu no meio dos espinhos, mas crescendo, eles, né, os espinhos fizeram ela sufocar. E aí Jesus está explicando o que é os espinhos. Ele está dizendo que os espinhos são as preocupações, a riqueza e os prazeres dessa vida. Vamos entender isso aqui que Jesus está falando. O que seriam as preocupações? Seriam as ansiedades da vida. O próprio Jesus disse em Mateus capítulo 6 que a gente não devia andar. Imagine o seguinte, o que Jesus está dizendo aqui é uma mudança de foco. Ele está dizendo, olha, aqueles que ouvem a palavra e até recebem, mas os espinhos sufocam. A ideia aqui, deixa eu tentar ilustrar isso, depois eu vou explicar melhor. A gente falou aqui de várias plantas, né, que tem espinhos. Imagine um fruto que está lá no meio dos espinhos, certo? Está lá no meio dos espinhos, mas esse fruto é muito bom. Nem sei se existe uma fruta que a fruta dela fica no meio dos espinhos, nem sei. Só que você está querendo comer aquele fruto. Aí é difícil pegar porque está cheio de espinho. Mas o seu foco está no... Mas se tu tirar o foco do fruto e começar a olhar para os espinhos... Isso é o que Jesus está falando. O foco é a palavra. Só que outras coisas nos tiram o foco da palavra. E eu acho interessante porque lá no começo, as sementes que caíram à beira do caminho, o Satanás ele está oferecendo, não é isso? As distrações. Aqui é a própria pessoa quem está buscando as distrações. Não é nem Satanás que está oferecendo, é ela que está botando foco na coisa errada. Ela está botando foco nas preocupações da vida, nas ansiedades da vida. Ela está botando foco, olha aí, ó, nas riquezas, nos bens, ou em como adquirir as coisas. Você já veio para o culto pensando numa conta que você tinha que pagar? Os meninos aí talvez não, né? Sim ou não, irmão? Isso tirou tua concentração? Você ficou assim, ó, meu Deus, amanhã vence. E eu não tenho um centavo. Vão cortar minha luz. E eu não sei nem como pagar. Tirou o foco. Eu não estou nem... Vamos nem falar de culto. Mas você precisava, você ali, em casa, para ler a Bíblia. E aí você começa a ler, e aí você começa a pensar nas preocupações da vida. E aquilo tirou tua concentração e tu não conseguiu ler. Isso já aconteceu? Hã? Hã? Para que eu falei, né? É a vida cotidiana. Mas o que ele está falando é isso, meu irmão. As preocupações, as ansiedades, o pensamento de, olha, eu preciso comprar isso, eu preciso comprar aquilo. E tudo isso vai nos tirando o foco. Nos tirando o foco. As riquezas e os prazeres dessa vida. E aqui tem uma coisa interessante. Os prazeres da vida. Ele está falando em prazer pecaminoso aqui? Não necessariamente. Então o que ele pode estar dizendo aqui também
é que além dos prazeres pecaminosos nos tiram da palavra de Deus, mas até os prazeres que não são pecaminosos, se eles forem usufruídos de maneira errada, eles nos tiram da palavra de Deus. É errado o lazer? Não. Mas ele pode se tornar? Sim ou não? Sim. Se ele passar a ser o meu foco e a minha prioridade. Então, o que Jesus está dizendo é: os espinhos são aquelas coisas que nos tiram o foco da palavra de Deus. Sejam elas as preocupações, as ansiedades da vida, sejam elas as preocupações com bens, com riquezas, com coisas que eu tenho para pagar, ou com coisas que me distraiam, prazeres da vida, como o lazer, por exemplo, ou como outras coisas. Tudo que tira o meu foco da palavra de Deus. E aí ele termina no versículo 15. Até que fim a semente entrou ou encontrou um solo bom, não é? Versículo 15, que aqui ele está respondendo o versículo 8, né? Que caiu em terra boa, brotando, deu fruto a 100 por 1. Aí ele vai dizer: aqui caiu em terra boa, são os que, ouvindo a palavra com coração honesto e bom, conservam-na e dão fruto com perseverança. Os que ouvem com coração honesto, aqueles que têm o coração preparado para receber a palavra. Esses dão fruto, pois eles guardam a palavra e perseveram. Pois não só ouviram, mas entenderam verdadeiramente. Não deixaram o diabo tirar oferecendo outras coisas. Também colocaram em prática e por isso criaram raízes. E não se preocuparam com as coisas dessa vida, ansiedade, riquezas, bens ou prazeres. Pois o Senhor e sua palavra são o mais importante em sua vida, do que as preocupações, as riquezas e os prazeres. Deram fruto. E o que seria esse fruto? Um estilo de vida, um comportamento, uma vida com Deus, santidade, vida de oração, evangelismo. Uma vida frutífera é uma vida de mudança, e uma vida de mudança é uma vida vivida para Deus. Esses são os frutos. A reflexão para nós aqui dentro dessa parábola é: que tipo de solo é o nosso coração? Será que quando a palavra vem aos nossos ouvidos, qual coração ela encontra? Que solo ela encontra? A palavra, quando vem ao nosso coração, ela cai à beira do caminho? Ela cai em solo pedregoso ou ela encontra espinhos? Qual é o solo do nosso coração? Ou ela encontra um coração, né, onde o solo é fértil? E aí ele vai falar justamente que o solo fértil, ele produz o quê? Frutos. Então, como saber que se o nosso coração é ou não um solo fértil? Se produz frutos. E aí, falando em fruto, é o que Jesus vai falar no versículo 16 e 17. Ele vai dizer o seguinte: ninguém acende uma candeia e cobre com uma vasilha, nem põe debaixo da cama, mas coloca no velador, para que os que entrem vejam a luz. Eu acho que todo mundo já passou por essa experiência de faltar energia, não já? Esses dias lá em casa, nem me lembro qual foi o dia, acho que foi sexta-feira, né? Passou a noite inteira faltando luz. Inclusive a gente nem dormiu, porque é impossível dormir com a muriçoca. Como dizia o meu sogro, a muriçoca ela pode picar no dedão do pé, mas antes ela vem conversar com a gente aqui no ouvido. E aí é impossível dormir com essas desgraçadas. Primeiro ela conversa, aí vai lá no dedão do pé.
Mas o que eu quero dizer é que quando falta luz, a gente geralmente acende vela, né? Onde é que a gente coloca essa vela? Debaixo da cama? Debaixo de um cesto? Aonde? No lugar mais... Por quê? Porque aonde estiver mais alto vai iluminar. Exato. É isso que Jesus está dizendo aqui. Ninguém acende uma luz e esconde. Olha só, quando a palavra de Deus ela entra no nosso coração, o nosso coração fica iluminado. Amém? Porque em nós acende a luz de Deus. Essa luz que foi acesa é para esconder? Não. Então, o primeiro fruto aqui é que aqueles que têm no seu coração uma luz acesa pela palavra de Deus, eles dão testemunho para os de fora. Eles não escondem quem são. Eles ficam à vista. E todos sabem quem eles são. Essa luz não foi acesa para ser escondida, pelo contrário, ela foi acesa para ser mostrada, revelada. É isso que ele está dizendo, olha aí o versículo 16. Ninguém acende uma candeia e cobre com a vasilha, ninguém põe debaixo da cama, mas coloca no velador, para que os que estavam, ou melhor, os que entram, vejam a luz. A luz é acesa para ser vista. E aí ele vai dizer uma outra coisa no versículo 17: porque não há nada encoberto que não venha a ser manifesto, nem coisa secreta que não venha a ser conhecida, nem trazida à luz. Não é para esconder quem é, e muito menos fazer coisas erradas escondidas. Porque tudo que se fizer errado pode ser escondido, mas será revelado. Porque a luz irá mostrar. A luz mostra toda a imperfeição. Eu duvido que se aqui tivesse tudo apagado, vocês estariam vendo isso aqui, ó, na parede. Essa parede descascada. Mas vocês estão vendo porque está claro. A luz manifesta as imperfeições. Nada fica em oculto. Então Jesus está dizendo, é um fruto demonstrado. Qual é o fruto demonstrado? O testemunho. O testemunho para os de fora. A luz sendo vista pelos de fora. E aí, versículo 18, ele vai dizer uma coisa interessante. Ele diz o seguinte: vede, pois, como ouvis. Eu quero que você volte lá para o versículo 8. E no final do versículo 8, Jesus vai dizer assim, ó: e eles clamavam: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então Jesus está dizendo, olha, quem consegue entender, que entenda. Quem consegue ouvir, que ouça. Se você tem ouvidos para a palavra de Deus, então ouça. E aqui no versículo 18 ele diz, olha, vejam como ouvis. Preste atenção como vocês estão ouvindo. Preste atenção que vocês estão entendendo. De que maneira vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo com um solo ruim, pedregoso, cheio de espinho, à beira do caminho? Ou vocês estão ouvindo com o coração com solo fértil? Preste atenção como vocês estão ouvindo. É isso que ele está alertando aqui. Por quê? Porque quem tiver, lhe será dado, e quem não tiver, lhe será tirado até o que parece ter. Aqueles que ouvem com o coração fértil, Deus irá dar cada vez mais. E aqueles que não ouvem com o coração fértil, pedregoso, espinhoso, à beira do caminho, até aquilo que eles acham que têm, isso lhe será tirado. Pelo diabo, pelos espinhos, por tudo isso.
E aí, ainda falando sobre frutos, e talvez a gente nem pensasse que esse versículo está falando disso, mas está falando de frutos ainda, tá? Versículo 19. A família de Jesus. A mãe e seus irmãos foram a seu encontro e não podiam aproximar-se dele por causa da multidão. E lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem te ver. E ele, porém, respondeu: a minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a palavra e obedecem a ela. Qual é o fruto? Fazer parte da família de Deus. E como é que a gente faz parte da família de Deus? Ouvindo e obedecendo a sua palavra. É por isso que no versículo 18 ele diz: preste atenção como vocês estão ouvindo. Aqueles que têm o coração fértil dão fruto. E qual é o fruto? O fruto é testemunho por de fora. Seja luz. Qual é o fruto? Fazer parte da família de Jesus. E como é que faz? Ouvindo e obedecendo. São esses frutos que precisam aparecer na vida daqueles que têm o coração fértil para a palavra de Deus. Uma vida transformada, uma vida com Deus. Esses são os frutos daqueles que ouvem, daqueles que a semente entra, que a semente germina, que a semente dá fruto. Aqueles que ouvem e aqueles que obedecem. Amém? O que aprendemos, irmãos? Nós aprendemos que Deus tem um plano. Ele é o semeador. Jesus é a palavra que foi semeada. E o nosso coração é o solo. Ele semeou a semente em nossos corações. E com isso, essa pregação, essa palavra de Deus, ela precisa encontrar um coração fértil. E aí a pergunta aqui é: como está o nosso coração? Como a gente tem ouvido essa palavra? E muito mais, como ou qual importância a gente tem dado a essa palavra? O nosso coração precisa ser um coração fértil para a palavra de Deus. 3. Qual dos tipos de coração ou corações tem sido nosso? Beira do caminho, pedregoso, espinhoso ou a boa terra? Qual coração tem sido nosso? Se o nosso coração for a boa terra, então os frutos dirão que tipo de coração é o nosso. E se for a boa terra, nós precisamos produzir o fruto de sermos luz. Temos sido essa luz, temos dado esse testemunho para os de fora. E o segundo fruto, temos sido da família de Deus, nós ouvimos e obedecemos a sua palavra. Esses são os frutos. Se o nosso coração, ele é terra fértil, então nós seremos luz para os de fora, e nós iremos ouvir e obedecer a palavra do Senhor. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um de nós. E eu espero, irmãos, do fundo do meu coração, que todos nós tenhamos um coração fértil para essa palavra. Fique de pé aí no seu lugar. Nós vamos orar. Oremos. Senhor Deus,
Pai, nós queremos, em nome de Jesus, Senhor, rogar a Ti. Rogar, Senhor, a respeito do nosso coração. Tu conhece cada um de nós e sabe, Senhor, que tipo de solo é o nosso coração. Tu sabes se nós temos dado importância ou não à Tua palavra. Tu sabes, ó Deus, a maneira como cada um de nós tem ouvido essa palavra. O que eu te peço, Senhor, é que o Senhor transforme corações de pedra em corações de um solo fértil para a semente da Tua palavra. Faz assim, Senhor, com cada um de nós, que o nosso coração nunca se torne um coração onde a Tua palavra, Senhor, não germine, um coração onde a Tua palavra não cresça e não produza frutos. Pelo contrário, que o nosso coração, Senhor, sempre seja uma terra fértil, que a Tua palavra sempre encontre em nosso coração terra que germine, que produza frutos dignos do Senhor, dignos de arrependimento, dignos de uma vida nova a qual o Senhor tem nos dado. Que sejamos luz nesse mundo de trevas, e que todos possam ver essa luz que o Senhor colocou em nosso coração, e sejamos testemunhos vivos daquilo que o Senhor fez em cada um de nós, e que possamos, Senhor, como frutos, também fazer parte da Tua família, a família daqueles que ouvem e obedecem a Tua palavra. Faz assim, Senhor, com cada um de nós. É isso que eu te peço, é isso que eu te rogo. Em nome de Jesus, abençoa a cada um desses irmãos que aqui estão, que ouviram essa palavra, Senhor, que ouviram a Tua palavra. Faz com que essa palavra germine em nosso coração, e que venhamos colocá-la em prática para a honra e glória do Senhor. Leva-nos em paz, abençoa-nos, protege-nos no caminho de volta, para que nenhum mal nos aconteça. É isso que eu te peço, Senhor, e no nome santo de Jesus eu te agradeço, hoje e para todos sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos em paz, que o Senhor nosso Deus nos abençoe e não saia sem dar a paz do Senhor. Amém.